Olá, graça e paz, tudo bem com você? Nós estamos aqui em Provérbios 14, nesse devocional de 31 dias, e nesse momento nós vamos começar a leitura. Vamos lá? Aqui em Provérbios 14, 1 diz: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Que forte isso, né? Esse é um versículo que já é bem conhecido, mas é importante a gente ressaltar que a mulher sábia, ela edifica, ela constrói a sua casa, ela incentiva o seu marido, incentiva os seus filhos. Se você ainda é uma mulher solteira, assim como eu, que você venha edificar a sua casa através da sua vida como mulher solteira, sendo uma bênção para sua mãe, sendo uma bênção para os seus pais, sendo uma bênção na vida dos seus irmãos, se caso você tiver, mas que você busque, em nome de Jesus, ser uma mulher sábia, uma mulher que edifica a sua casa. Porque aqui diz que a tola a derruba com as próprias mãos. A tola, ela reclama, ela murmura, ela acha ruim, ela não tem sabedoria, tudo vira motivo de briga, e não é isso que o Senhor quer de nós. No verso 2 diz: o que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos o despreza. Na boca do tolo está a punição da soberba, mas os sábios se conservam pelos próprios lábios. Então aqui tá falando que os sábios sabem o que falar, né? Os sábios sabem quando falar, o que falar. Aqui no verso 4 diz: não havendo bois, o estábulo fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheita. A verdadeira testemunha não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor busca sabedoria e não acha nenhuma, mas o prudente, porém, o conhecimento é fácil. Então aqui tá falando que quem é escarnecedor, ele busca sabedoria. Em que sentido que aqui tá falando? Busca sabedoria e não acha nenhuma, porque ele quer buscar a sabedoria dele, a sabedoria dos homens. Por exemplo, quando a gente quer ser próspero em alguma área da nossa vida, a gente não tem que buscar assistir 500 vídeos sobre o assunto, ler 500 livros sobre o assunto, ler 500 artigos, não. A gente tem que buscar ver o que a palavra de Deus diz sobre aquele assunto, porque essa é a sabedoria que edifica. É claro que não tem problema você ler um livro, não tem problema você assistir vídeos, né, ver podcasts, etc. É uma bênção, eu amo assistir tudo isso que eu tô falando aqui com vocês. Mas a nossa base, o nosso alvo, não deve ser em fazer aquilo que o coach tal diz que é legal fazer aquilo que o apresentador tal do podcast tal falou que é legal fazer. A nossa maior busca deve ser em seguir o que está escrito na palavra, porque a palavra de Deus, ela não falha. E quando você busca a sabedoria que vem do alto, você está sendo direcionado por Deus nas coisas que você vai fazer. Então é por isso que é tão importante a gente entender. Por isso que aqui fala que o escarnecedor busca sabedoria e não acha nenhuma. Para o prudente, porém, o conhecimento é fácil. Por quê? Porque o prudente sabe onde ele deve encontrar. Ele sabe onde é que ele vai encontrar, então ele procura no lugar certo. E é isso que a gente tem que fazer. Quando a gente tá com alguma pendência na nossa vida, alguma situação em específico, a gente tem que ir aonde, ó? Na palavra. Então que possamos ficar com os nossos olhos atentos, fixados naquilo que Deus quer ministrar nos nossos corações, que não vivamos de qualquer maneira. Eu vou buscar minha sabedoria no TikTok. Vou buscar minha sabedoria num outro vídeo ali que eu vi. Não! Busque na palavra, na vontade do Senhor, orando. A palavra de Deus diz que nós que somos ruins, se os nossos filhos pedirem pão, nós não vamos dar pedra. Quanto mais eu, que sou Deus Todo-Poderoso. Ele fala isso na palavra dele. E ele fala também que a sabedoria, basta você pedi-la a Deus. E é por isso que aqui fala que a sabedoria do imprudente, ele não acha. Ele busca, mas ele não acha. Por quê? Porque ele está buscando na sabedoria humana. No verso 7, diz: vai-te diante do homem insensato, porque nele não acharás lábios de conhecimento. Então, se você for uma pessoa que você sabe que não é sábia, não tem um discernimento ali, não é cristã, você não vai encontrar nada além de insensatez. É o que está falando aqui. Você não vai encontrar palavra de conhecimento. Aqui no verso 8 diz: a sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos insensatos é engano. Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há benevolência. O coração conhece a sua própria amargura e o estranho não participará no íntimo da sua alegria. Então, muitas das vezes, a gente vive certas situações que só a gente sabe a dor que a gente está sentindo.
a tristeza, a amargura que tá ali dentro do nosso coração. E da mesma maneira, tem vezes que a gente tá numa alegria que só nós também vamos saber disso, só o nosso coração, o nosso íntimo, né? A Bíblia, antigamente, eles não tinham essa mentalidade de que o sentimento estava relacionado à mente. Então, eles sempre usavam como referência o coração como se fosse a nossa mentalidade. Quando ele fala aqui que o coração conhece a sua própria amargura, é que só a gente sabe o que passa na nossa cabeça. Só a gente sabe o que está passando no profundo do nosso ser, no nosso íntimo, aquilo que a gente está sentindo. E da mesma maneira, é quando a gente tem aquele momento de alegria. Só nós vamos saber o porquê daquela alegria, aquele íntimo de alegria, só nós sabemos. Amém? E no verso 11 diz: a casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Então, muitas das vezes parece que quem é ímpio, tudo que faz dá certo. Nunca vi um trem desse. É ou não é? Tudo que a pessoa faz, ai, nossa, é incrível, fulano fez isso, é incrível, tá dando certo, tá prosperando, eu tô aqui com meu negócio já tem anos, Deus, e eu não consigo prosperar. Muitas das vezes a gente se vê dessa maneira, né? E o que acontece? O que a Bíblia nos mostra? De que parece às vezes que o ímpio tá prosperando, que tá dando tudo certo. Só que aqui fala que a casa dos ímpios se desfará. Elas vão se desfazer, mas a tenda dos retos florescerá. Então a Bíblia nos mostra que o diligente, ele alcança. Que quando a gente se mantém firme no propósito, firme naquilo que Deus tem ministrado nos nossos corações, a gente prospera, a gente floresce, a gente frutifica, a gente multiplica, que foi até o mandamento que Deus mandou para Adão, quando criou Adão e Eva no Éden. Ele fala, frutificai e multiplicai. Quando ele vai prometer as coisas para Abraão, multiplicai e frutificai. É uma promessa de Deus para nós. E a gente tem que tomar posse disso e não ficar olhando a vida do ímpio e vendo, nossa, tá dando certo, a minha não. Não é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que entender que a palavra de Deus, ela não falha, não falha. E se a palavra de Deus diz que a casa dos ímpios se desfará, a gente não tem que se preocupar com a casa dos ímpios se desfazendo. A gente tem que se preocupar em pregar o evangelho e lembrar sempre que a palavra de Deus também diz que, mas a tenda dos retos florescerá. A tenda dos retos florescerá. Se eu estou sendo reto diante de Deus, a minha tenda vai florescer. A minha casa, tudo aquilo que eu colocar as minhas mãos vai florescer. E um exemplo disso que a gente vê é a vida de José. O que José passou na vida dele e mesmo assim ele permaneceu firme, intacto ali diante da promessa. Tudo que José fazia, a Bíblia relata, e ele prosperava porque Deus estava com ele. José conseguiu prosperar como escravo, como preso. De preso, ele conseguiu virar tipo como se fosse o carcereiro, porque ele ficava de olho nas pessoas que estavam na mesma cela que a dele, porque o carcereiro mor via que Deus estava com José. Então, que possamos buscar isso. Deus, eu não sei se a casa do ímpio vai se desfazer, não. Mas eu sei que a tua palavra me promete essa prosperidade, porque o Senhor está comigo. E ser próspero não é sobre ter recursos físicos financeiros. José, quando era escravo, ele não tinha salário, ele era escravo. José, quando estava no cárcere, ele não tinha salário, ele estava preso. Mas a palavra relata que Deus o prosperava, porque ele estava debaixo da vontade do Senhor. Ele estava andando de acordo com o que a palavra de Deus pedia com que ele andasse. E olha que naquela época nem a lei tinha ainda. Mas José, ele tinha um coração tão bom, ele era tão íntegro, tinha tanta fé diante de Deus, que ele já sabia andar segundo aquilo que Deus queria que ele andasse, sem precisar de uma lei. Olha que tremendo isso. Então é isso que a gente tem que buscar. Senhor, eu quero ser próspero. Buscar prosperidade não é errado. Errado é achar que prosperidade é somente ser rico de bens materiais. É claro que se Deus quiser te abençoar nisso, amém, que Deus te abençoe. Mas, porém, contudo, todavia, a prosperidade que Deus promete para nós, além da física, a que Ele primeiro promete, é de ter Ele nas nossas vidas. E com isso, tudo que nós fizermos vai dar certo. E dar certo não é dar certo aos meus olhos. Porque aos olhos de José, quando ele negou a mulher de Potifar, tinha dado errado. Né? Eu sei que saiu um pouco aqui do tema, mas Deus está me direcionando para isso. Quando José vai lá ser tentado pela mulher de Potifar e ele permanece firme e íntegro diante da palavra de Deus, ele vai como preso. E aí, aos nossos olhos, a gente começa a ver como se estivesse dando errado para José. Se você não conhece a história toda, vai vir isso na sua cabeça, tá dando errado para José. José tava ali, ó, firme, íntegro e vai preso injustamente, isso aqui tá errado. Mas
A Bíblia nos mostra que Deus estava com ele e José prosperou no cárcere. Então que possamos buscar isso do Senhor, a prosperidade que vem dele, de que está com ele. E vão ter coisas que aos nossos olhos vai parecer que deu errado, por exemplo, o cárcere, quando José vai preso. Eu tenho certeza que passou isso na cabeça dele. Eu não fiz nada, eu tô certo e eu tô indo preso. Mas era aquilo que Deus tinha pra ele. E ele se manteve íntegro, ele se manteve firme. E isso é tremendo, porque é isso que Deus quer de nós. Que a gente permaneça em obediência, mesmo que as circunstâncias não correspondam com aquilo que a gente quer. Amém? Saiu um pouquinho aqui, né, do tema. Mas nós estamos aqui voltando. Foi o que Deus está me direcionando aqui para falar com você. Eu espero que Deus tenha te alcançado com essa palavra. Aqui no verso 12 diz: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Tem coisa que para nós parece que é bênção. Só que Deus tá olhando lá de cima e falando assim: isso aí não tá certo não. Então que possamos buscar essa sabedoria que vem do quê? Do alto. Buscar aquilo que vem do Senhor, aquilo que Deus quer que façamos, aquilo. Por isso que é tão importante a gente andar alinhado com a vontade de Deus. Orar buscando do Senhor aquilo que Ele quer que a gente faça, né? A Bíblia fala que nós devemos, em nome de Jesus, buscar do Senhor todos os dias qual é a vontade dEle. Tem aquela parábola que conta do homem que falava: amanhã eu vou construir tal celeiro, amanhã eu vou fazer isso e aquilo. Tô parafraseando, que eu não lembro os versículos ao certo. Mas você vai entender o que eu tô querendo dizer aqui. E aí, Deus vira lá de cima e fala assim: se você soubesse que hoje mesmo eu te levaria. E a Bíblia também fala que quando você faz planos, por exemplo, amanhã eu vou ir e vou negociar, amanhã eu vou ir e vou viajar, amanhã eu vou ir... A gente tem que falar se Deus quiser. Então aqui, quando você vai de acordo com aquilo que parece direito no seu entendimento, aquilo que parece correto no seu entendimento, você se frustra. 90% das vezes você vai se frustrar, porque a gente tem que buscar primeiro de Deus se é isso mesmo que Ele quer de nós, se é isso mesmo que Ele deseja que façamos. Amém? No verso 13 diz: até no riso o coração sente dor, e o fim da alegria é tristeza. O que no seu coração comete deslize se enfada dos seus caminhos, mas o homem bom fica satisfeito com o seu proceder. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo se encoleriza e dá-se por seguro. Então aqui tá falando o quê? Que o sábio, ele se desvia do mal. Ele vê algo ali que vai fazer ele cair, ele sai daquilo ali. Agora, o que é tolo, não. Ele vê que vai dar errado, ele vai indo, ele vai viver na vida dele. E, querendo ou não, muitas das vezes ele se dá por seguro. E o problema de Satanás não é que você não acredite que ele existe. Muito pelo contrário. Se você não acredita, fica mais fácil dele atuar na sua vida. Porque ele vai estar ali e você não vai ver que é ele. Então, o tolo, ele se dá por seguro. O diabo nem existe não. A tentação nem existe não. E quando cai na tentação, mas a carne é fraca, que não sei o quê. O versículo que Jesus usou falando sobre a carne ser fraca foi porque os discípulos estavam com sono e não conseguiam orar. E você tá aí usando como desculpa pra você pecar. Isso tá errado. Você tem que tomar vergonha na cara em nome de Jesus e parar de se dar por seguro, porque a Bíblia fala que a gente deve resistir ao diabo e não à tentação. E muitas das vezes a gente inverte as coisas. A gente resiste à tentação e foge do diabo. E tá errado. A gente tem que fugir da tentação e resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Então aqui tá falando o quê? Que quando você é sábio, você vai se desviar do mal. Se eu entendo que eu sou mais fraco na área sexual, eu faço o quê? Eu fujo dessa área. Se eu entendo que eu sou mais fraco na área das finanças, eu vou ter que tentar me organizar nisso. Eu vou tentar pedir Deus pra moldar o meu coração, me ajudar a transformar aquilo. Não achar, não tem nada a ver. Eu acho que tem uma parte lá do inferno só escrito, não tem nada a ver, porque não tem condição. Mas enfim, continuando. No verso 17 diz: o que se indigna à toa fará doidices, e o homem de maus intentos será odiado. Os simples herdarão a estultícia, mas os prudentes serão coroados de conhecimento. Os maus inclinam-se diante dos bons, e os ímpios diante das postas dos justos. O pobre é odiado até pelo seu próximo, porém os amigos dos ricos são muitos. Então, aqui mostra pra nós que
muitas das vezes, a gente que não tem tantas condições financeiras assim, as pessoas que não têm tantas condições financeiras assim, que é rico, etc., elas não têm muitas amizades. Por quê? Principalmente se você for cristão. As pessoas, infelizmente, no mundo que a gente vive hoje, elas buscam aquilo que o outro pode nos proporcionar. Então, se o outro não pode me proporcionar nada, se o outro não pode, por exemplo, me dar uma condição financeira, algo assim do tipo, pra que eu vou querer ter aquela pessoa perto de mim? Muitas das vezes as pessoas veem assim, infelizmente, as pessoas têm visto dessa forma. E aí as pessoas que são ricas são rodeadas de amigos, de pessoas que querem estar perto dela, mas que muitas das vezes não querem estar perto dela pelo que ela é, mas sim pelo que elas podem proporcionar. Então isso é algo que é bíblico. Olha pra você ver como é que a Bíblia nos mostra e como ela é viva, né? Como que ela ainda fala, como que ela ainda mostra coisas que acontecem hoje. Aqui no verso 21 diz: o que despreza o seu próprio próximo, o que despreza o seu próximo peca. Mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Porventura, não erram os que praticam o mal, mas beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. Em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Quantas vezes você teve a ideia de negócio que você entendia que ia ser aquela coisa que ia te deixar rico, né? Quantas vezes você teve aquela ideia de negócio que na sua cabeça ia ser aquilo que ia te prosperar, que você ia ficar rico, você ia virar empresário, esqueça tudo, ia ficar assim, ó, ricaço. Mas aí ficou só aqui. Aí você pensa em 500 ideias de negócio, não executa nada, não faz nada. Você acha que vai mudar alguma coisa? Não vai. E a Bíblia fala isso. Em todo trabalho há proveito. Esse curso aí de idioma que você tá fazendo, você fala assim, nossa, mas eu não consigo me ver saindo do Brasil. Aproveito nisso. Aproveito. Ah, mas todo dia acordo cedo pra ir trabalhar, parece que nada muda. Aproveito nisso. Em todo trabalho a Bíblia diz que há proveito. Mas se você ficar só de palavras, você vai ser levado à pobreza. Se você ficar só na sua cabeça assim, eu vou fazer um empreendimento, eu vou criar um negócio, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e não faz nada, você não vai sair da pobreza, não. Você vai permanecer nela. Então, que você venha trabalhar. Ai, Diandra, eu não tô vendo resultado. Trabalhe. Se precisar de entregar um jornal, entrega. Se precisar de vender uma trufa, vende. Se precisar de vender um picolé, um chup-chup, um geladinho, qualquer coisa, vende. Trabalhe, faça alguma coisa. Se movimente. Deus, no meio desse movimento que você fizer, claro, segundo a palavra de Deus, Ele vai ir te prosperando, Ele vai ir te dando sabedoria, vai ir te dando estratégia, vai ir te dando ideias e você vai executar. Não adianta só ter ideia, eu tenho que colocar em prática, eu tenho que me organizar para Deus fazer na minha vida, eu tenho que fazer a minha parte, porque Deus faz tudo, menos a sua parte e a minha. É isso que Ele não faz. E uma coisa que é fato, a palavra antes dela ir até você aí, irmão, ela vem até mim. Então, quantas vezes eu não planejei várias coisas e não fiz nada? Planejei, tive tantas ideias e não fiz. Algumas eu coloquei em prática, mas tem outras que eu poderia ter colocado e não coloquei. Então, que possamos buscar isso do Senhor. Deus nos dê ideias, mas também nos dê estratégia para executá-las. Amém? E aqui, no verso 24 diz: a coroa dos sábios é a sua riqueza, a estutícia dos tolos é sua estutícia. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. No temor do Senhor há firme confiança, e Ele será um refúgio para seus filhos. Então, quando a gente anda no temor do Senhor, a gente tem confiança em quem? Em Deus. Então eu não vou temer, eu não vou ter medo. É claro que a gente, como ser humano, tem hora que a gente tem um medinho ali e tal, mas eu não posso deixar de entregar minha confiança pra Deus. Então vamos supor que eu tô com medo. Deus, eu tenho medo, mas eu confio no Senhor. Deus, eu tô com medo, mas eu entrego pro Senhor. Pedro, quando Jesus tá andando ali sobre as águas, Pedro fala: olha, eu quero andar com você. E ele fala: vem. E aí ele começa a ter medo. Mas enquanto ele tem medo, ele continua andando. Mas na hora que ele começa a parar de ter fé, ele começa a afundar. Então, o que Deus espera de nós não é que a gente nunca tenha medo, mas que a gente não deixe de ter fé. E é por isso que o medo é algo que a gente tem que tomar cuidado. Porque com o tempo, ele esvainece a nossa fé, ele tira a nossa fé. Então, nisso a gente tem que tomar cuidado. Aqui no verso 27 diz: o temor do Senhor é fonte de vida, para desviar dos laços da morte. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo, a ruína do príncipe.
O que tarda em irar-se é grande em entendimento. Então nós devemos buscar nos irar quando? Quando tá lá no ápice. Eu não tenho que qualquer coisinha, já tô com raiva. Não. Eu tenho que buscar ter calma, paciência, mansidão, que é uma das características do fruto do Espírito, ter domínio próprio. Eu tô com raiva, mas eu vou me controlar. Eu vou tentar me manter manso. E aqui a Bíblia fala, há grande entendimento em quem faz isso. Mas o que é de espírito impaciente mostra sua loucura. Não tem paciência com o próximo, não tem paciência com você mesmo, porque não quer ter paciência para aprender. Eu queria saber tudo para ontem. Você não vai conseguir aprender tudo para ontem, irmão. Nem que você queira muito, você não vai conseguir. Amém? Então que você possa buscar isso do Senhor. Deus, me ensina a irar bem depois. Me ensina a ter paciência, sabe? Aumenta minha mansidão, aumenta minha paciência, a minha longanimidade. Em nome de Jesus. Verso 30 diz: o sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. O que oprime o pobre insulta aquele que o criou. Mas o que se compadece do necessitado o honra. Pela sua própria malícia é lançado fora o perverso, mas o justo até a morte se mantém confiante. Então, aquele que é imprudente, ele vai se deixando levar pelas coisas erradas, ele vai indo. E muitas das vezes, ele é lançado fora. Como que é lançado fora? Quantas vezes a gente não vê pessoas envolvidas com coisas erradas? E aí, o que acontece? A pessoa acaba dentro de um cemitério. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas o justo até na morte se mantém confiante. Ele tá morrendo, ele tá em paz. Ele fala, eu tô indo pro meu Senhor. É isso que nós devemos buscar, essa paz, em nome de Jesus. No verso 33 diz, no coração do prudente a sabedoria permanece, mas o que está no interior dos tolos se faz conhecido. Verso 34, a justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações. Porque tantas nações têm vivido o que têm vivido? Muitas das vezes é fruto de pecado. Muitas das vezes é fruto de corrupção, que é o quê? Pecado. E aí, guerras, pecado. E aí, aquela nação, ela vai se desvanecendo. Ela vai se acabando. Aqui no verso 35 diz, o rei se alegra no servo prudente, mas sobre o que o envergonha cairá o seu furor. Uau, quanta sabedoria tem no livro de Provérbios. Se você está gostando dessa série, se inscreva aqui no canal. Eu errei a ordem, fiz o de Provérbios 15 primeiro e agora eu lembrei 14. Mas tá bom, que você deixe aqui o seu like, comenta aqui embaixo aquilo que você achou, né? Qual versículo que mais te tocou, se você já tinha lido, né? Se tem algo aqui que foi falado que você não concorda, comenta aqui embaixo. Se você concorda, comenta aqui também. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like e continuar aqui acompanhando, porque ainda temos muitos mais livros, muito mais devocionais para publicar aqui. Que Deus te abençoe.